Oi, gente, tudo bem com vocês? Oi, sumida! Olha eu aqui! Gente, eu resolvi fazer esse vídeo, como sempre, na correria, inesperadamente. Cheguei do trabalho agora, simplesmente coloquei essa camiseta, tentei dar um jeito na cara e aqui estou. Estamos chegando no final do ano. Eu queria compartilhar só um pouco do que aconteceu com a gente nesse ano de 2022. É um pouquinho mesmo, sabe? Eu vou abrir o meu coração sobre algo que aconteceu, uma área que Deus me curou no início do ano, desse ano de 2022. Já quero pedir perdão para os barulhos no fundo que podem acontecer. Eu tô em frente à minha janela e atrás tem uma rua. Às vezes passa caminhão, passa polícia, passa corpo de bombeiro e fica um barulhinho por trás, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Gente, nesse ano de 2022, eu senti o desejo, o Espírito Santo no meu coração, me incentivando, me impulsionando a ter mais revelação de quem o Espírito Santo é. Eu comecei a sentir muito mais sede de saber quem o Espírito Santo é, de ter experiências com o Espírito Santo. E aí comecei a buscar por isso, comecei a sentir essa sede e comecei a buscar por isso. Espírito Santo, se revela a mim, eu quero te conhecer, eu quero saber quem tu és, né? E foi a partir desse entendimento que eu já tive há um tempo, mas que coloquei em prática nesse ano de 2022, o entendimento de que o Espírito Santo, ele é uma pessoa da Trindade que vive em nós. O Espírito Santo é Deus e ele é o Espírito de Deus. Então assim, quando você também para pensar sobre isso, que o Espírito de Deus habita dentro de você, é o poder de Deus, e ele é uma pessoa que tem sentimentos. A Bíblia diz que ele sente ciúmes da gente. Ele é uma pessoa que tem sentimentos. Ele se importa com o que eu e você sentimos. Tudo que tá acontecendo dentro de você, em você, também tá, vamos dizer assim, afetando o Espírito Santo. Também tocando no Espírito Santo aquilo que está te entristecendo, aquilo que está te magoando, palavras que você ouve, formas das pessoas se expressarem sobre você que você não gosta, tipo, vamos dizer assim, apelidos que você recebeu e que as pessoas usam para se referir a você quando se referem a você, e esses apelidos te entristecem também o Espírito Santo, porque ele não fica feliz em te ver triste, porque ele é o teu melhor amigo, ele é o teu pai, ele é Deus, ele é o consolador, ele é essa pessoa que tem sentimentos irresistíveis sobre você. Ele te ama demais, ele é Deus e o amor dele, sabe, por você é gigantesco. Então, quando você sofre, quando você se sente triste, o Espírito Santo também fica, porque ele não quer te ver dessa maneira. Eu quero começar falando isso, depois eu vou compartilhar experiências que eu tive com ele, simples assim, coisas que aconteceram no meu dia a dia, que me fizeram entender o quanto ele se importa comigo. E eu quero que você entenda isso, o quanto o Espírito Santo se importa com você. Coisas que acontecem na sua vida, que você acha que ele não tá vendo, ele não tá se importando, coisas pequenas e grandes que você pensa, o Espírito Santo tem coisas maiores para se preocupar. Não, não tem. Ele trabalha em você e com você de forma individual. Ele é individual, ele é particular, ele é pra você e por você. Ele não tá ouvindo a oração de todo mundo num pacote só. Ele não entende todo mundo num pacote só. Ele entende você de forma individual. Ele te ama de forma individual, você, do seu jeitinho. O que acontece com você, o que importa pra você, importa pro Espírito Santo. Você consegue entender isso? Então, a partir desse princípio, né, de
querer conhecer o Espírito Santo mais. Eu comecei a orar por isso, comecei a ser intencional, sabe? Entrar no meu quarto, fechar a porta e dizer: eu quero experiências contigo na minha vida diária, eu quero te enxergar na minha vida diária, eu quero te sentir no meu dia a dia de forma mais clara, eu quero ver que é tu falando comigo, que é tu se expressando para mim, que é tu se revelando a mim. Eu quero ouvir a tua voz mais claramente. Algo que eu queria muito, gente. Eu queria falar outras línguas. Eu já falo em língua estranha, já falo no espírito, vamos dizer assim. Mas eu queria falar mais, porque parece que eu só estava falando 2 frasezinhas. A minha língua estranha era 2 palavrinhas. E eu vi aquele povo falando, né, um monte de coisa. E eu disse: eu quero isso aí, eu quero isso aí. E eu fui intencional, entrei no meu quarto e comecei a orar e dizer: daqui eu não saio enquanto tu não se revelar a mim de forma mais profunda. Eu quero conversar em línguas estranhas, eu quero orar em línguas estranhas mais, porque a palavra de Deus diz, né, que orar no Espírito nos edifica a nós mesmos. Então é algo que nos constrói. É algo que nos equipa, é algo que nos fortalece, é algo que está acontecendo no espírito, no mistério. Aleluia! Ui, já tô toda arrepiada. E aí eu comecei a buscar por isso e um dia no quarto ele veio. Ele veio. Gente, ele responde. A gente tem que ter fé e buscar e abrir a boca. Comecei a orar e comecei a soltar a minha língua estranha, a que eu já falava. A vida toda falando as mesmas palavrinhas. E eu disse: não, quero mais. O que tem mais? Comecei a soltar. E foi vindo, e foi vindo, e foi vindo. E quanto mais vinha, sabe? É um prazer. Quando tu tá ali naquele lugar, assim. É um prazer, assim. Tu se sente forte, tu se sente com fogo, sabe? E eu comecei a falar, e foi vindo, e foi vindo. E comecei a andar pelo quarto. Cheia. Eu disse: uou, tá acontecendo algo aqui, eu tô indo para um outro nível. Na outra semana que eu tive essa experiência no quarto, na semana seguinte, eu ia ter um retiro na igreja que acontece todo ano. É um retiro espiritual que a gente fica 2 dias só mergulhado, aprendendo da palavra, ministrações de cura e revelação e tudo. E a gente tem aqueles momentos de entrega, sabe? Que Deus vem, eles aumentam o som do negócio, a luz cai e tu tem todo aquele momento para se entregar, sabe? De entrega, de ministração ali. E eu pensei comigo: bom, nesse retiro vai ser a confirmação de que essas línguas estranhas que eu tô recebendo é de Deus. Não que eu não soubesse, era de Deus, só que eu queria confirmação, sabe? Porque enquanto tu tá ali soltando, vem os pensamentos: tu tá louca, isso é da tua carne. Mas eu dizia: não é do Espírito. Ia falando. E não dei ouvidos para aquelas vozes. Preste atenção na dica. Toma posse da palavra. Eu criei, por isso falei, como diz a Bíblia. E aí, nesse retiro, quando teve esse momento de entrega, de busca, né, por mais, eu botei minha cara no pó. Fiquei ali, né, ajoelhada e com a cara no pó. Uma irmã veio e jogou um manto por cima de mim pra que eu ficasse decente, né? Graças a Deus, tem todo um preparo, uma equipe maravilhosa nos servindo nesses retiros. E ela veio me cobrir as pessoas, né? A parte do bumbum, pra não ficar indecente. E ali, quando eu vi que eu tava toda coberta e sem me preocupar com a parte de trás e tal, me joguei, gente. E ali, vamos dizer que fui batizada, sei lá, com outras línguas estranhas. Deus veio, sabe? Espírito Santo me tomou e eu fui falando. E depois daquilo, a minha mentalidade sobre as línguas estranhas abriram ainda mais. Então não é uma questão de você ter momentos para falar, de você ter momentos específicos para falar. Não, você tem que ser intencional. Orar em línguas no carro, orar em línguas no trânsito, orar em línguas na parada, orar em línguas em casa, orar em línguas. Ter esse momento. Agora eu vou tirar
10 minutos só para orar em línguas estranhas. Você já sabe a língua estranha que Deus te deu, você já sabe. Então você solta aquilo, amiga, sem medo de ser feliz. Solta e vai orando, vai se enchendo, vai orando. Tira um período no seu momento de oração só para orar em língua estranha. E eu fiz isso, aprendendo em vídeos, buscando para entender melhor o que era a importância de você falar em línguas estranhas. E aí eu comecei a falar em tudo quanto é lugar, no trabalho. Gente, de forma decente, né? De forma racional, assim, vamos dizer. Quietinha, no sussurro. Dentro do carro eu me soltava mesmo, colocava uns louvorzão e soltava, né? Tudo que o Espírito Santo ia falando, eu ia metralhadora e uau. Isso me levou para outro nível espiritual, tá bom? Orar em línguas estranhas é a chave. Eu fui pra Itália uns dias atrás conversar com a missionária Silvia Boni, tem até vídeo aqui no canal. Ela é uma mulher muito usada por Deus e muito assim cheia do Espírito Santo, a gente vê fluir, sabe? Transbordar. E aí eu fui só pra ter a confirmação disso, gente, porque conversando com ela, ela falou: Rafa, sabe qual é o segredo? É falar em língua estranha, falar no Espírito. Não perca a oportunidade de orar no Espírito. E eu disse: nossa, Silvia, é isso, eu sabia. A chave vira, gente. A gente entra em outro nível, sabe? Tu não precisa esperar o coro da música pra ter os arrepios. Sabe aquelas pessoas que ficam no culto? Ai, chega no coro pra eu... Não, gente, é uma oração. Orar em línguas é uma oração que você faz no espírito, você e Deus. E aquilo tá te edificando, tá construindo, tá te fortalecendo, tá te moldando, tá, sabe, te renovando por dentro, o teu espírito. Então fica a dica. Isso foi o que aconteceu na minha vida. Foi essa virada de chave. Agora, tô lá no trabalho, onde for, eu tô falando em língua estranha, eu tô orando em línguas, e isso tem, assim, olha, me levado para outro nível, como eu já falei. E aí eu comecei a pedir: Deus, me dá sonhos, me dá visões, eu quero. Gente, peça a Deus. O Espírito Santo tem poder ilimitado, é um mistério ilimitado, sabe? Então eu comecei a orar: Deus, eu quero sonhos. Deus já me dá sonhos há muito tempo, desde quando era pequena. Deus fala comigo através de sonhos. E eu comecei a ter sonhos específicos, né, sobre pessoas específicas, e entendi que era o Espírito Santo me dando. E aí sonhei, né, sonhei com essas pessoas, tive sonhos, e no outro dia de manhã eu já mandava áudio. Ó, Deus me mostrou isso. Quanto mais eu ia liberando, mais o Espírito Santo ia me dando palavras. Quanto mais eu libero o que Ele dá, mais o Espírito Santo vai liberando sonhos e palavras e mensagens e visões. Por quê? O Espírito Santo, ele só dá para quem ele confia. Não tá falando sobre amor aqui, se ele ama ou não, ele te ama, mas ele só vai confiar palavras a você, mensagens a você, visões e sonhos a você, se você entrega aquilo que ele dá. Se ele te dá e você acha que é da carne e você retém aquilo, ele vai parar de dar. Entendeu? Ele vai procurar outra pessoa para dar, porque ele precisa que a mensagem seja entregue. Aleluia. Então fica essa chave também que foi entregue a mim esse ano. Aconteceu na Brave to be Free, na conferência que a gente teve de jovens mulheres aqui na Inglaterra. A gente se reunia para fazer reuniões sobre a conferência com as meninas da Brave, que são nativas daqui da Inglaterra. Outras são canadenses, outras eram britânicas mesmo daqui. E trabalhar com elas me fez entender outras coisas, outras formas que o Espírito Santo trabalha. Toda vida que a gente terminava as reuniões, a gente orava, a gente tinha um período de oração para a conferência, que aconteceria em poucas semanas. Então a gente se reunia para orar, assim, sentadas mesmo, fazia uma roda, sentava ou em pé e começava a orar. No final da oração, essas jovens britânicas e canadenses da equipe da Brave, que é a organização para mulheres jovens que eu trabalho junto com a Suzy na Women of Nations, para vocês entenderem. Então, essas moças lá da base da Jocum, elas começavam a falar assim naturalmente: ah, eu tive uma visão sobre você. Elas usavam a expressão:
I see a picture of you. Eu tive uma imagem de você. Aquilo foi novo pra mim, né? Porque normalmente a gente vê o manto correr e a pessoa, eis que te digo. Então, ver daquela forma simples e natural, elas falando que tiveram uma visão a meu respeito, uma visão sobre outra membra da equipe, foi interessante pra mim. Eu disse, uau, que é isso? Que forma interessante do Espírito Santo trabalhar. E elas diziam, eu tive uma imagem sobre você na minha mente, o Espírito Santo me deu uma imagem sobre você, e ali elas falavam, e eu disse, eu quero isso aí, Espírito Santo, como assim? Eu quero ter essa imagem também. E aí eu via que cada uma ia falando até chegar na minha vez, e aí eu dizia, meu Deus, eu tenho que ter uma picture também, eu tenho que ter uma imagem também, que história é essa? E aí o Espírito Santo foi me dando também imagens sobre elas, sobre o que aconteceria na conferência. E a gente ia ministrando umas às outras, sabe? Com revelações. Mas era simples, era natural, não tinha, sabe? Um mover. Às vezes a gente mistifica muito o agir do Espírito Santo. A gente acha que ele vai agir, que ele só pode agir de forma, não. É uma palavra, é uma imagem que ele lança na sua mente e você só precisa liberar. E aí o Espírito Santo me disse, né, porque eu comecei a orar. Entrei no carro com a minha amiga, que também nunca tinha tido aquela experiência delas, de ver elas falando naturalmente, que tiveram uma visão, uma imagem sobre nós. A gente veio conversando pra casa. E aí o Espírito Santo me disse, quanto mais tu falar, mais eu vou te dar, porque eu só libero pra quem eu confio. Eu dou para quem libera, porque ele não tem como ficar dando visões e sonhos e revelações para quem não libera, entende? Eu preciso liberar. Liberar é uma obediência, ele me dá, eu obedeço liberando. Então, se eu retenho aquilo, como eu já falei, se eu seguro aquilo que ele está me dando sobre outras pessoas, um sonho, uma visão, se eu retenho, ele não vai me dar mais. Porque ele não pode confiar em mim. Ele precisa que a mensagem seja entregue. Estão me entendendo? Então ele vai contar com outras pessoas. Por que outras pessoas têm tantas profecias, tantas revelações e vão liberando e vão soltando? Sempre tem uma palavra. Porque elas entregam. O Espírito Santo pode confiar nelas para entregar, que elas vão entregar. Elas não vão ficar pensando, esse é da minha carne. Escuta, o diabo, ou do diabo, né? O diabo iria te mandar falar uma palavra de encorajamento para uma pessoa? Não, isso só pode vir do Espírito Santo, certo? Então, a carne não iria mandar a gente entregar profecias, palavras, visões, sonhos. É o Espírito Santo. O Espírito Santo testifica dentro de nós que aquilo está vindo dele. A gente sabe quando está vindo dele, mas a gente tem que escolher dar ouvidos para ele ou para a carne, ou pro diabo, dizendo que não é de Deus, que é da sua cabeça, que você está delirando. Então, se você quer mais, libera, mostra pro Espírito Santo que ele pode confiar em você. Então, eu comecei a ter sonhos e a liberar esses sonhos. A literalmente mandar mensagem, olha, sonhei contigo assim, assim, assim. E enquanto eu estava falando, o Espírito Santo ia colocando palavras, mais palavras no meu coração sobre aquela pessoa. Ele ia me revelando e eu ia liberando. Quanto mais eu libero, mais ele me dá. Então assim, não sei porque eu entrei nesse assunto, mas fica essa chave também para você. Amém? Entra no quarto, pede, busca, eu quero mais, eu quero mais. E ele vai te dar. E quando ele te der, libera. Não tenha medo. Só fala. Manda mensagem e fala. Eu sonhei assim, assim, assim. O resultado é com Deus. E às vezes até o sonho não é para aquele momento. É para o que está por vir na vida da pessoa. Você não é responsável pelo resultado. Você é responsável pela entrega. O resultado é com Deus. O que Deus vai fazer a partir dali é responsabilidade dele, não sua. A sua parte é entregar. Eu comecei o início do vídeo falando sobre que o Espírito Santo é particular, ele é íntimo, ele é o nosso amigo e ele se importa. Pois bem, tive uma experiência muito linda com o Senhor. Espero que vocês entendam que eu sou humana. Eu tenho às vezes as minhas crises de identidade, mas o que a gente precisa fazer quando tem essas crises, né, é voltar para nossa identidade,
se voltar para o amor de Deus, se voltar para quem nós somos nele, literalmente pegar a palavra, ler, principalmente Efésios capítulo 1, ali fala a nossa identidade, quem somos nele hoje, depois da cruz. Então eu volto sempre para minha identidade, mas às vezes eu tenho umas crises. E aí, numa dessas crises, em dezembro de 2021, nós tivemos a nossa conferência da Women of Nations juntamente com a Lagoinha Londres. E foi incrível, vocês lembram? Comentei aqui, eu acho, vocês viram no meu Instagram, que veio a pastora Viviane Martinelli, minha conterrânea de Criciúma, querida, que eu amo muito, veio ministrar na conferência, a convite da Women of Nations com a Lagoinha. Ela foi uma das ministras da conferência e outras mulheres maravilhosas também, e foi incrível. Mas no primeiro dia de conferência, na noite eu acho, ou no outro dia de manhã, não sei, eu tava tendo uma crise de identidade no banco. Eu comecei a me sentir inferior, comecei a me sentir mal, comecei a me sentir com complexos de inferioridade, comecei a me sentir um nada, comecei a pensar, o que eu tô fazendo aqui? Eu não sou nada, nunca vai acontecer comigo essas coisas, eu nunca vou ministrar a palavra nas nações como Deus tem me dito, isso acontece com outras pessoas, não acontece comigo. Quem sou eu? Eu sou uma mentira, eu sou uma fraude, eu não sou nada, eu nem sei pregar, não sei falar. Gente do céu, ali no banco na conferência o diabo começou a me atacar com muitos pensamentos ruins. Eu até pensei ali naquele momento, eu vou excluir minhas redes sociais, eu vou sumir do mapa, eu vou ficar eu e Deus sozinha, vou parar com essa coisa de pregar na internet, eu vou parar com tudo isso. Acabou o culto. Eu fui chamada pela pastora Suzy, que é a fundadora, líder da Women of Nations, a organização a qual eu faço parte, e estava responsável, vamos dizer assim, pela conferência com a Lagoinha. Então a Suzy me chamou para ir para a sala das pastoras, para lá conversar e conhecer a Viviane Martinello pessoalmente, porque a gente às vezes se falava pela internet, pelo Instagram. E a Suzy sabe que eu sou de Criciúma, a Viviane é de Criciúma, então a Suzy quis também fazer essa conexão, presencial, e eu também queria muito conhecer ela pessoalmente. E aí a Suzy me chamou lá pra sala, tava a Angel, tava as outras pregadoras da conferência, e eu fui pra lá e eu tava naquele estado, com o meu coração abalado, cheia de crise existencial e de identidade. Sequei minhas lágrimas e fui lá pra dentro. E aí, quando eu abro a porta, eu tenho um relato lá no meu Instagram sobre isso. A Janice, que era uma das ministras, minha amiga querida da Women of Nations, só eu abri a porta, ela me olhou e começou a dizer assim: "You are wonderful. Você é maravilhosa." E eu olhei assim, thank you. Toda sem graça, que tava com a cara inchada, e também eu ia ver, abraçar a Viviane, a sala era bem pequena, então ela mal me deixou cumprimentar a Viviane, eu abracei ela tudo. A Janice já começou a falar, tu é maravilhosa, e eu dizia, ai, para, imagina, tal. Ela dizia, tu é maravilhosa. E aí eu comecei a entender que era o Espírito Santo ministrando na minha vida, porque lembram que eu tava com essa crise de identidade? E aí a Janice começou a me olhar no fundo dos meus olhos e dizer, não, tu não tá entendendo. Nem eu sei por que eu tô falando isso tantas vezes, mas eu vejo que é o Espírito Santo me levando a falar isso pra você. Você é maravilhosa. E ali eu desabei, gente, a chorar, porque eu vi que era o Espírito Santo fazendo cair por terra todas aquelas palavras que o diabo tinha lançado ali naquele momento na minha vida. E eu comecei a chorar. E aí elas vieram me abraçar, todas elas vieram me abraçar. A gente sentiu, todas elas sentiram que era algo que o Espírito Santo estava trabalhando em mim, me curando, Que eu nem sabia que era doente nessa área, mas eu estava sendo curada de um complexo de inferioridade, de culpa, de condenação, de todos esses pensamentos ruins de não ser capaz de fazer as coisas, E aí eu fui curada ali. E aí a Suzy falou o seguinte, gente, a Rafa nem queria entrar aqui dentro, porque ela ficou dizendo
que não é pastora. Realmente, gente, era só para as pastoras, né, ali. E quem eu era ali na fila do pão? Eu não me sentia digna de estar ali no meio delas, só pastoras e pregadoras da palavra. E eu dizia, Suzy, não precisa me levar lá dentro. Não precisa, sério. Eu não preciso. Eu fiquei meio resistente. A Suzy, para com isso. Que a Suzy não quer saber de títulos. A Suzy odeia títulos. E a Suzy me levou lá pra dentro. E aí a Suzy falou, enquanto eu me recuperava ali, na frente da Viviane. Gente, a Rafa nem queria entrar aqui dentro. Porque falando, que não é pastora, que não é pastora. Ué, mas ela é escolhida. E aí a Viviane, pastora Viviane, a Vivi, veio e me olhou bem nos olhos, assim, veio bem perto e disse assim, pra mim e pra todas elas. Ela não é pastora, mas ela é evangelista. Caramba, uma palavra foi liberada ali sobre a minha vida, porque eu não sabia o que eu era. As pessoas me chamavam pra ministrar e diziam, o que eu coloco no cartaz, o que eu coloco, como que eu te apresento, tu é o quê? E eu dizia, eu sou pregadora da palavra. Eu não sabia o que eu era. E isso também causava um certo preconceito nas pessoas, porque eu não sou pastora. As pessoas às vezes querem um título, né? Pastora tal. Mas não era pastora, não sou pastora. Nunca fui ungida pastora e não sou pastora. Mas a pastora Viviane liberou essa palavra de Deus sobre a minha vida. Ela me deu uma identidade ministerial, vamos dizer assim. Ela disse, ela não é pastora, mas ela é evangelista. E aí todo mundo começou a falar, ela é evangelista, ela é evangelista. Eu vi que aquilo era Deus falando pra mim, tu és evangelista. E aí, na hora até, a Vivi pegou o celular e já saiu me filmando. Vem cá, Rafa, quero fazer um vídeo contigo. E colocou nos stories dela, gente, eu tô aqui com a Rafa é evangelista. Ela prega a palavra de Deus e tal, acompanhem ela. E eu fiquei assim, fiquei toda sem graça, sabe? Porque eu tenho vergonha de pedir pras pessoas famosas, assim, gravar. Eu não peço foto, gente. É raro eu pedir foto. Eu não peço, eu fico sem graça, porque eu não quero que as pessoas achem que eu tô querendo biscoito. Ela quer foto comigo pra se aparecer. Ela quer foto comigo, quer vídeo comigo pra ganhar likes e seguidores através de mim. Eu não quero que as pessoas pensem isso, e aí não peço. Mas a Vivi teve essa iniciativa. Vem aqui, Rafa, agora. Vem aqui. E saiu falando, a Rafa é evangelista. E aquilo ficou na minha memória. E o Espírito Santo falou pra mim, eu quero que tu se assuma dessa maneira. Tu é evangelista. Eu te vejo dessa maneira. E aí, gente, depois dessa palavra, eu comecei a me posicionar dessa maneira. Quando as pessoas me convidavam, eu dizia, tremendo, sabe? Super sem graça. Evangelista. Postava lá, escrevia lá pra pessoa, pode falar que eu sou evangelista. E saía correndo, né? Assim, meio envergonhada, sabe? Mas tomei posse daquela palavra. E eu vi que o Espírito Santo estava dizendo pra mim, tu tem que se assumir dessa maneira, porque é dessa maneira que eu te enxergo. E aí Deus começou a trabalhar comigo no sentido também de que as pessoas me chamam até hoje, tudo bem, de blogueira e youtuber, principalmente blogueira. E isso, gente, começou a me entristecer demais. Eu não falava pra ninguém. Eu falava pro Alan, eu falei pra minha irmã, pro meu cunhado. Querendo ou não, isso começou a fazer com que eu pensasse que Deus estava me enxergando daquela forma também. E isso me irritava, isso me deixava muito triste. Nada contra blogueira e nada contra youtuber, mas eu queria ser vista como uma pregadora da palavra, ou como então uma evangelista, né? Mas muita gente não consegue desassociar isso, não consegue me enxergar dessa maneira. E tudo bem, não tem problema, gente. Eu vou chegar no ponto que eu fui curada disso, tá? É pra isso até que eu fiz o vídeo, pra compartilhar, porque foi muito forte o que aconteceu. Então, as pessoas sempre se referindo a mim como blogueira. A blogueira das redes sociais. Ela fala de Jesus nas redes sociais, mas eu sei que o meu chamado é para as nações. As redes sociais foi uma ferramenta e é uma ferramenta poderosa. Mas Deus me chamou como evangelista para literalmente pregar nas igrejas, sabe? Pregar para mulheres. Deus sempre falou sobre isso comigo e tem cada dia falado mais. Tanto que esse ano eu tenho
saído para pregar muito. Deus acelerou isso na minha vida esse ano. Mas eu precisava ser curada nessa área. E aí isso estava me entristecendo demais. Eu ficava me questionando, poxa, Espírito Santo, por que eles me veem dessa maneira? Eu não queria que as pessoas me vissem como blogueira. Eu queria que me vissem como uma pregadora da tua palavra, sabe? Como uma evangelista, então, já que tu me chama assim. Queria que me visse assim também. Só que começou a me entristecer. Por onde eu ia, as pessoas falavam, ela é blogueira. E eu dizia, poxa, eu não sou blogueira. É normal, gente, é simples isso, mas estava me machucando, tá? Tava me entristecendo. Hoje não me entristece mais. Eu sei que isso é básico, é simples. Mas às vezes palavras nos ferem. Palavras simples nos ferem. E Jesus quer curar essas áreas da nossa vida. Jesus quer curar. Jesus quer que a verdadeira identidade nossa se firme no nosso coração. Que aquilo que Ele fala sobre nós, que o que Ele fala, a maneira que Ele nos vê, precisa ser mais importante do que a maneira que as outras pessoas nos veem, entende? E no início do ano, eu estava no meu primeiro culto de mulheres na nossa igreja. Na nossa igreja nova, né? Porque vocês sabem que eu mudei de igreja. A gente mudou de igreja há uns meses, no início do ano. Nesse culto de mulheres, o culto já tinha acabado, quase acabando. As mulheres estavam orando ali na frente e outras no banco. Estava acontecendo a oração final. E aí uma das pastoras que... não sabe nada da minha vida, não sabia nada da minha vida. Acabou o culto, eu tô ali distraída, assim com o olho fechado, pensando. Ela chegou e me abraçou forte. E disse assim, sabe, eu tava no início do culto te observando. Quando você entrou pela porta da igreja, porque eu era, né, nova na igreja naquele momento. Então as pessoas me conheciam das redes sociais, mas ainda não tinham contato comigo. Quem é a Rafaela, né? Além das redes sociais. Então essa pastora disse que, conversando comigo, gente, abraçada comigo, ali. E eu ouvindo, né? Normal. Ela disse, quando você entrou pela porta, eu pensei assim, aquela lá é a blogueira. Tá, aquela eu sei quem é a blogueira. Ó, a blogueira chegando. Sabe quando você lembra da pessoa pelo trabalho dela, identifica a pessoa pelo que ela faz? Então, ela normalmente falou, não, a blogueira entrando. Quando eu pensei isso, olha a blogueira chegou. O Espírito Santo disse pra mim, não fala dela assim. Não chama ela de blogueira porque ela não gosta. Ela é evangelista. Gente, vocês não têm ideia. Eu chorei como se o mundo fosse acabar, porque eu vi ali, eu tive a revelação ali do Espírito Santo íntimo, meu amigo, que sente as minhas dores. Eu era pra estar chorando agora, mas já chorei tanto quando eu lembro disso que agora não tá correndo lágrima. Me superei já. Um dia antes, como eu tava falando, até perdi o raciocínio, né? Um dia antes desse culto, alguém falou algo pra mim, me chamou de blogueira de forma sarcástica. Deu a mínima, sabe? Pra mim, assim, me senti um caco, me senti nada. Poxa vida, não sou blogueira, eu sou pregadora da palavra. E eu falei pro Espírito Santo em voz alta, brava. Puxa, por que as pessoas me enxergam dessa maneira? Eu não sou blogueira. Sabe aquela criança mimada? Eu tava tendo uma crise de identidade, gente. E tudo bem. Tudo bem, o Espírito Santo entende as nossas crises. Ele não fica com vergonha, ele nos entende. E eu falei pro Espírito Santo em voz alta, eu não sou blogueira. Por que as pessoas me veem dessa maneira? No outro dia no culto, o Espírito Santo falou pra essa pastora sobre mim. Não chama ela assim, porque ela não gosta. Ela não gosta de ser chamada de blogueira. Ela é evangelista. É dessa maneira que eu vejo ela. Gente. Aí ela disse assim, Deus usando ela. A partir de hoje, eu vou mudar a visão que as pessoas têm ao teu respeito. As pessoas vão começar
a te enxergar de outra forma, da forma que eu te enxergo. Ali Deus tomou ela. E eu disse, caramba, Espírito Santo, tá me entendendo? Como o Espírito, ele é particular. Ele se importa. Eu vi o Espírito Santo me defendendo. Não fala assim dela. Não fala assim dela porque ela não gosta. Você já parou para pensar no Espírito Santo falando isso para a pastora? Não chama ela assim, porque ela não gosta de ser chamada de blogueira. Ela é evangelista. Mais uma vez, o Espírito Santo afirmou que a pastora Vivi falou para mim. Ela é evangelista. Aí veio essa outra pastora que nem sabia nada sobre a minha vida ainda, não me conhecia, e libera essa palavra. Ela é evangelista. Gente, por que eu tô compartilhando isso assim, ó, essa coisa íntima do meu coração pra vocês? Porque isso é muito íntimo. E muita gente pode achar, ai, que besteira. Ah, o que tem ser blogueiro e youtuber? Não tô falando sobre isso, gente. É maravilhoso isso, se Deus chamou pra isso, amém. Mas não é a forma que Deus me enxerga. Não é a forma que Deus me chamou. E Deus precisou mudar a visão de muitas pessoas ao meu respeito. E aí, a partir dessa cura, quando essa pastora liberou essas palavras de Deus sobre mim, eu fui curada. Eu não tô mais nem aí se me chamo de blogueira ou youtuber ou oreva. Deus me vê dessa maneira. Deus me deu uma identidade ministerial. Você, evangelista, eu te vejo dessa maneira. E aí, depois disso, eu comecei a receber muitos convites para ministrar fora. Sabe? As pessoas começaram a me enxergar além da internet. Começaram a enxergar que, não, ela não é só pregadora da internet. Ela pode vir na minha igreja pregar também. Deus me chamou para isso, entende? É o que queima no meu coração, pregar para mulheres. Então, por que eu tô compartilhando tudo isso? Porque tem pessoas aqui que estão sendo chamadas de uma coisa, foram apelidadas de uma coisa, não sei, de gorda. Ah, gorda. Ah, tu é gordinha. Ah, tu é uma magrela. Ah, tu é feia. Ah, o teu cabelo. Ah, a tua altura. Não sei. Palavras foram liberadas sobre a sua vida e você fica triste quando ouve, te dói o coração quando você ouve. Só você sabe disso, você até ri, você até entra nas brincadeiras, mas o seu coração dói. Eu quero dizer pra você, eu tô sendo agora boca de Deus na sua vida. Você tá nesse canal pra ouvir Deus falando. Como eu ouvi a pastora liberando o que Deus queria sobre a minha vida, você tá me ouvindo aqui para liberar coisas sobre a tua vida. Deus não te enxerga como isso que as pessoas estão dizendo que tu és. Deus te ama, tu foi maravilhosamente formada no ventre da tua mãe, você não é um erro, você não é o apelido que te chama, você não é isso que você é chamada, que você é apelidada. Esse apelido não te define. Ele te ama, você é especial, você é capaz, você é maravilhosa, você é poderosa nele. E eu creio que ele está curando isso no seu coração agora. Na autoridade do nome de Jesus, eu libero cura sobre o teu coração nessa hora. Quando as pessoas te chamarem daquilo que você não gosta, que você não é, você não vai mais se importar. Você não vai mais sentir dor. Você vai se liberta dessa identidade confusa que colocaram sobre a tua vida com essas palavras. Você vai viver a sua verdadeira identidade em Deus. Você vai ser definida pelo que Deus diz ao teu respeito. Agora, em nome de Jesus, eu declaro isso. Deus te vê como a palavra te vê. Deus te vê poderosa, capaz, eficiente, constante. Deus não te vê como preguiçosa. Deus não te vê como incapaz, como uma pessoa inconstante, uma pessoa que não consegue terminar nada do que começa. Deus não te vê dessa forma.
Você é maravilhosa. E Deus vai começar a mudar a visão que as pessoas têm ao teu respeito. As pessoas vão começar a te enxergar como Deus te enxerga. Deus que vai se responsabilizar sobre essa mudança na visão das pessoas ao teu respeito. Não te preocupa. Aquilo que te fere, o Espírito Santo também é ferido. Porque Ele te ama, Ele se importa com você. Você acha que Ele não está te vendo, que Ele não está ouvindo essa forma que as pessoas estão te tratando, essa maneira que as pessoas estão usando para se referir a você, mas Ele tem visto, Ele se importa e Ele está curando o teu coração nesse vídeo. Ele é o teu Deus, Ele se importa, você é única para Ele, você é importante para Ele. Aquilo que você sente é importante para Ele. Ele te vê. Ele te ama do jeitinho que você é. Nessa sua personalidade. Ele que te criou dessa maneira. Não importa se os outros não gostam, se os outros ficam ofendidinhos pela maneira que você é. O Espírito Santo te ama dessa maneira. E é isso que importa nesse momento. Pessoas aqui foram apelidadas de coisas que elas não gostam, não gostariam de ouvir. Quando ouvem essa pessoa te chamar disso, teu coração se aperta, é como uma facada, mas você tem fingido, você tem achado até graça, sabe? Começa a te posicionar da maneira que Deus te chamou. Você recebeu, aleluia, você recebeu uma palavra de Deus. É nessa palavra que você tem que se posicionar. E aí as pessoas também vão começar a te respeitar, a te enxergar dessa maneira que Deus te chamou para ser. Você tá entendendo o que eu tô falando? Eu sei disso. Deus já te deu a palavra. Deus já te disse quem você é. É uma profissão. Deus te capacitou para fazer isso em tal área e você tem ficado sem graça de se assumir dessa maneira. Pois eu tô aqui para te dizer, é para você se assumir. Eu sou evangelista. Eu sou pastora. Mulheres aqui que foram ungidas como pastoras. O Senhor te ungiu, você é pastora. Mas você não se comporta como tal, você não exerce a sua autoridade, né, que Deus te colocou, porque você fica com vergonha, porque você se sente inferior, porque você não se sente digna e incapaz. Para com isso. Se posiciona como pastora, porque quando você se posicionar, as pessoas vão te respeitar como pastora. Vão respeitar essa autoridade que Deus colocou na sua vida. E você vai fluir. Aleluia. Você vai fluir naquilo que Deus te chamou para ser. No propósito que Ele colocou na tua mão para exercer. Na autoridade que Ele te deu para exercer. Você vai fluir. Deus quer que você se posicione. Vai tremendo mesmo. Por dentro você tá sem graça? Não tem problema. Fala, declara. Hoje eu declaro, eu sou evangelista. O que é para colocar no cartaz? Evangelista. Como que eu te apresento? Evangelista. Por dentro eu tô assim, ai, não interessa. Deus me chamou dessa maneira. Deus disse o que eu sou. Então eu me posiciono. E ali eu fluo naquilo que Ele me chamou para ser. Amém? Já fiz esse vídeo ficar longo. Amo vocês. Desculpa o sumiço. Tenho novidades. Tô parando de trabalhar no clube. Quem sabe não vou mais trabalhar. Orem por mim que eu queria isso. Só focar no ministério, na palavra e na minha casa. Mas se precisar voltar a trabalhar, eu creio que vai ser num horário que me dê condições de estar aqui mais vezes compartilhando, tá bom? Espero que Deus tenha edificado a sua vida através desse vídeo. Amo vocês, obrigada por estar aqui. Deixa o seu like, o seu comentário. Eu amo ver
sabe, a forma que Deus está trabalhando através dos vídeos que eu tenho feito. Deus abençoe vocês, um beijo, até a próxima.